Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 4 de março de 2021 e o título é Comparação. Então, vamos lá. Comparações hoje em dia são a causa de uma infinidade de doenças da alma. Vivemos tempos de redes sociais e muitos filtros, não só os que melhoram a aparência física, mas os que escondem a realidade, os que mascaram dores, angústias e sofrimentos. Filhos que Filtros que, se bem observados, podem revelar mensagens subliminares, pedidos de socorro ocultos. Sentimentos não poderiam ser comparados. Não existem parâmetros para a dor ou para a alegria. São extremamente pessoais. No livro A Bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger, que já citei uma vez, a autora, uma psicóloga, declara que cada sofrimento é relevante para quem o está sentindo. Não há uma escala de importância ou relevância. Segundo ela, abre aspas, não existe uma hierarquia do sofrimento. Não há nada que torne a minha dor maior ou menor que a sua. Fecha aspas. Ela relata dois casos para ilustrar isso. Duas mulheres que passaram em consulta, uma chorando pela perda iminente da filha em estado terminal, e a outra porque acabara de receber seu Cadillac e o carro tinha vindo no tom errado de amarelo. Embora esse último caso parecesse banal se comparado ao outro, as lágrimas revelavam, na verdade, uma decepção com a vida dela, o vazio emocional que ela sentia. Em razão disso, afirmo que devemos sempre nos abster de julgar o que quer que seja, se não conhecemos profundamente os fatos. E o mais importante, não minimizarmos nossa dor, não a compararmos com as dores alheias. Isso, porém, não deve ser confundido com vitimismo. Podemos e devemos sim acolher a nossa dor, assumir nossas responsabilidades e então fazer o que estiver dentro de nossas possibilidades. Entender que não temos controle sobre tudo, mas temos escolhas. Termino com mais uma frase da autora, abre aspas. Não há como escolher viver livre de dor, mas podemos escolher ser livres, nos libertarmos do passado e aceitarmos o possível. Nos libertar do passado e aceitar o possível. Fecha aspas. Então vamos lá. Então, hoje em dia, né, gente, com o evento das redes sociais, né, porque quem é da minha geração, né, a gente cresceu, né, de uma forma mais analógica, a gente não tinha redes sociais, né? E, e as coisas eram mais reais, né? Então a gente vivia uma vida mais verdadeira do que o que a gente vê hoje em dia, né? E infelizmente, o que a gente tem assistido hoje, assim, muitas pessoas aí tendo problema aí de ansiedade, de depressão, justamente por conta dessas comparações, porque primeiro que assim, as redes sociais elas trazem um volume muito grande de informações e de uma forma muito rápida. A gente é bombardeado o tempo inteiro, né, com muito conteúdo, e as pessoas hoje em dia expõem tudo, né, expõem a vida toda, tudo que acontece. Hoje em dia as pessoas perderam a habilidade de resolver as coisas, os problemas com as outras pessoas, né? Então tudo que acontece, em vez da pessoa ir lá e tentar resolver diretamente, não, primeiro ela vai postar nas redes sociais, a gente vê muito isso. Tudo que acontece, a pessoa vai lá contar o que aconteceu, que não sei o quê, e a gente está ouvindo só um lado da história. Por isso que muitas vezes nessa coisa da gente julgar de uma forma apressada, muitas injustiças acabam acontecendo. E o pior é que, né, como é a era do cancelamento, às vezes uma pessoa vai na rede social e às vezes é uma pessoa que tem muitos seguidores e acaba contando lá a versão dos fatos da forma como ela, né, ela vê, ela se sentindo a vítima,
e nem sempre a história corresponde à verdade. Só que aí até a verdade aparecer, já houve o tal do cancelamento, já houve prejuízo, né? E como aconteceu recentemente aí, né? A história de uma pessoa aí, de uma celebridade que reclamou ali num atendimento, num estabelecimento, e como era uma pessoa que tinha muitos seguidores, é uma pessoa que criticou, inclusive, a empresa, né, desse local onde ele foi, que é uma franquia, tinha vários, e acabou citando o nome da empresa, e isso, né, trouxe ali uma exposição, a empresa acabou demitindo o funcionário e foi injusto, porque depois, quando a verdade veio à tona, né, se descobriu que não foi bem do jeito que a pessoa contou. Né? A pessoa ficou irritada e acabou expondo a situação de uma forma distorcida, e isso trouxe lá o prejuízo para uma pessoa que perdeu o emprego. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Filtrar muito, filtrar os tais filtros, né, da internet, porque também a gente às vezes vê aí pessoas que expõem aquela vida de perfeição, né? Como antigamente se dizia, né? A família Doriana, aquela família perfeitinha, tudo lindo, maravilhoso. E a gente está vendo ali o palco, a gente não está vendo os bastidores, a gente não sabe a realidade dos fatos. Às vezes aquilo é bonito só quando a pessoa liga a câmera, desligou a câmera, é totalmente outro universo, outra situação, não tem nada a ver com aquilo que está sendo mostrado ali, né? Com finalidade, lógico, de ter algum rendimento, alguma vantagem. Então, só que isso acaba gerando nas pessoas que não têm essa percepção de que aquilo não é algo real, algumas questões emocionais, né? Às vezes a pessoa se sente diminuída, se sente menor, aí começa a comparar e acha que a vida dela não vale a pena, que a vida dela é triste, né, que tudo é ruim, que os outros têm mais sorte, que os outros são mais felizes. E às vezes ela tem tanta coisa tanta coisa para agradecer, né? Tem saúde, tem uma família, tem amor, e aí tá se espelhando, querendo se espelhar na vida de uma pessoa que às vezes é só aparência e por trás das câmeras é pura infelicidade, né? Como, por exemplo, esse livro dessa psicóloga que eu cito no texto, ela é uma sobrevivente, né, dos campos de concentração de Auschwitz. E assim, no livro ela narra toda a situação que ela passou lá e tudo, né? E até ela conseguir se recuperar, quando ela fala da dor, do sofrimento, porque ela levou muito tempo para conseguir superar tudo aquilo que ela passou. E para conseguir se livrar daquela raiva que ela sentia, das situações que ela vivenciou e que ela presenciou. Então, quando ela fala que você escolhe ser livre da dor, o dia que ela conseguiu superar isso, que ela conseguiu decidir que ela não queria mais carregar aquela dor, aquele sofrimento, né, se sentir vítima de tudo aquilo, daquela situação, foi o dia que ela se libertou daquele passado que era pesado demais para ela, né, que ela não conseguia deixar para trás. Ela carregava aquelas marcas, aquela mágoa, aquele sofrimento, e até o dia que ela escolheu se livrar daquilo, se libertar e seguir a vida dela de uma outra forma, recomeçar verdadeiramente, né? E trazendo só os aprendizados de tudo aquilo que ela viveu, e que não foi pouca coisa, foi bem, bem difícil mesmo, foram tempos muito difíceis. E ela tinha algumas culpas também, tudo isso ela teve que trabalhar e acabar para poder se libertar e conseguir viver uma vida com propósito dali para frente. Tanto é que ela, inclusive, ela é uma pessoa que
ela começou a se libertar disso quando ela conheceu, inclusive, o livro do Dr. Viktor Frankl, né, que é Em Busca do Sentido, que fala justamente do sentido da vida, a gente tem um sentido, a gente tem que ter um propósito, né? E aí que ela acabou enveredando aí, estudando e acabou se tornando, né, psicóloga. E quando ela fala da dor que ela cita aqueles dois exemplos, realmente uma parece muito banal, né? Ela tá chorando porque o carro veio na má cor. Mas se a gente for pensar mesmo o que está por trás disso, né? A outra, lógico, está sentindo uma dor que é imensurável. Ela saber que ela vai perder, né? O maior amor, né, da vida dela, né, a filha. Então, assim, ela está sofrendo por conta desse imenso amor que ela tem, né, que ela carrega, que ela tem pela filha. E se a gente for pensar bem, a outra está chorando justamente pela falta desse amor na vida dela. Porque é uma pessoa que ela é tão vazia que ela acaba transferindo essa falta de amor, essa carência emocional que ela tem para coisas, porque provavelmente ela não tem pessoas a quem amar, ou talvez ela não se sinta amada. Então, assim, a falta de amor na vida é algo também extremamente triste, né? É uma vida pesada, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, é uma vida pesada. É uma pessoa que ela só consegue a vida dela, o sentido da vida dela está em coisas e não nos sentimentos, em emoções, né, em relacionamentos, em afetividade, é uma vida bem triste, né, digamos assim. Então, é, aquela aparência de ser uma coisa banal, na profundidade traz algo muito pesado também, muito difícil, muito complicado de lidar. E também é uma coisa que essa pessoa, né, ela não descreve os motivos, ela não descreve, lógico, o porquê daquela pessoa ser assim, mas se a gente for, né, tentar criar aqui uma historinha, então, digamos que é uma pessoa que, né, não tem, às vezes tem muito dinheiro, mas todo o dinheiro que ela tem não consegue comprar o que mais faz falta na vida dela, que é amor, que é relacionamentos verdadeiros, né? Então, tem muita gente que vive vidas assim, né, de ambientes em que só há interesse e não relações verdadeiras, né? São relações de conveniência e que deve ser algo muito, deve trazer muito sofrimento, né? Porque não é da natureza do ser humano, né? Esse tipo de vida. O ser humano precisa, né, da convivência, das relações, né, harmônicas, da afetividade, de trocar, né, o amor, de trocar afeto, né, com outras pessoas, de sentir confiança, de sentir amparo, de sentir acolhimento. Então, uma vida assim tá totalmente fora do que faz parte da essência do ser humano, né? Então, esse texto fala justamente para a gente também valorizar as coisas que a gente tem, a vida que a gente tem, o ser humano a pessoa que nós somos, né? Que nós construímos através das nossas escolhas, do nosso próprio mérito, né? Do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa consciência, né? Dos valores que a gente preserva e de todas de tudo que a gente construiu na vida e de tudo que a gente tem, das pessoas que a gente tem, das coisas que a gente tem, a gente valorizar, porque quando a gente valoriza o que a gente tem, a gente não corre o risco de se sentir diminuído ou de se entristecer se comparando com outras pessoas, porque cada um tem, às vezes a pessoa, cada um tem os seus, as coisas positivas e negativas, né? Ninguém, lógico, leva uma vida totalmente perfeita. A gente está sempre almejando ter outras coisas, né? Além do que a gente tem, e natural.
mas a gente tem que valorizar o que a gente tem. Então, por exemplo, se você tem uma família, valorize essa família. Se você tem pessoas, né, ao seu lado, amigos verdadeiros, a gente tem que falar, esses são os maiores tesouros que a gente tem, né? E só o fato da gente, você tem saúde, você tem uma casa, tudo isso é para ser valorizado e que foram conquistas suas, né? Então, às vezes a gente olha para o outro que tem, mora numa mansão, tem um carro do ano, carro zero, e às vezes a pessoa é tão infeliz porque não tem o principal na vida, que é justamente as relações verdadeiras, o amor na vida, né? O equilíbrio, a paz. Às vezes é uma pessoa que não tem paz na vida, está sempre ali ansiosa, sofrendo, desconfiada, né? Porque às vezes é justamente essas pessoas que têm muito poder aquisitivo, então, ou muito poder, né, em relação a posições, né, cargos e tudo, às vezes são pessoas que estão sempre desconfiando, nunca estão confortáveis nos lugares, estão sempre desconfiando das pessoas porque acaba transferindo para os outros o que ela, né, às vezes não é uma pessoa confiável e acaba não criando laços com pessoas confiáveis também, né, porque sabe que é um mundo em que há muito interesse e que muitas relações por conveniência e não verdadeiras, não são aquelas pessoas com as quais a gente pode contar, como às vezes a gente tem uma vida mais simples, mas tem amigos verdadeiros e que nos momentos em que a gente precisar, com certeza vão nos amparar. Tem às vezes um lar simples, mas com uma família amorosa, acolhedora. Então é esse tipo de coisa que a gente deve realmente valorizar. E não adianta. Essas comparações que a gente faz, às vezes, principalmente com as pessoas que se expõem demais, às vezes quem se expõe demais justamente faz isso porque precisa suprir aquela carência que ela tem, né, de atenção, de afeto verdadeiro e acaba se valendo, né, dessa visibilidade para conseguir ter a atenção que ela não tem na vida real. Então ela acaba tendo uma atenção virtual para tentar, né, realmente suprir, mas não é a mesma coisa, né? Não é, porque é uma coisa, uma admiração, assim, que não é também, nem sempre é verdadeira. Até porque, né, aquela admiração é de um personagem, é sobre um personagem, não pela pessoa real, por quem aquela pessoa realmente é, né? Porque quem gosta da gente nos ama com as nossas qualidades e com os nossos defeitos, né? E principalmente, né, as pessoas que conseguem, né, que aceitam, que convivem, que conseguem manter a harmonia, principalmente nos pontos que são mais conflitantes, né? Então, essas que são realmente as pessoas que nos amam de verdade, compreendem também os nossos defeitos, né? E nos amam apesar disso tudo, apesar disso, né? Então, são as relações que realmente a gente deve preservar na vida. E não comparar, porque cada um tem ali o seu caminho, cada um tem as suas escolhas, e a gente não consegue conhecer uma pessoa das que a gente conhece superficialmente, que a gente está vendo ali o que ela está mostrando. Cada um mostra só o que interessa, né? Ninguém vai ficar na rede social expondo os defeitos que tem, vai só querer mostrar as qualidades, né? Então, o que a gente está vendo ali é só o que a pessoa permite que você veja. Então, nem sempre, se a gente for conhecer a fundo, às vezes nem é uma pessoa que dê para ter algum tipo de admiração realmente, né? Então, que a gente viva mais, dê mais valor às coisas reais, né? Porque o virtual é filtro, tá cheio de filtros, tá cheio
de manipulações. E às vezes a pessoa se desequilibra por algo que nem merece, nem tem, na verdade, tanto valor quanto às vezes aparenta, né? Então, às vezes não é joia, é bijuteria, né? Só tem aparência de joia, mas é bijuteria. Dizem que nem tudo que brilha é ouro, né? Então é isso daí, certo? Então valorizem quem vocês são e as pessoas que vocês têm na vida de vocês, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.